Essa é uma questão que caiu na Faculdade de Medicina de Jundiaí no ano de 2022. Idoso de 76 anos, hipertenso, diabético, doença renal crônica estádio 4, com sequela motora à esquerda, de acidente vascular encefálico isquêmico, ocorrido há 2 anos. Internado há 10 dias por fratura de colo de fêmur esquerdo, há 4 dias diagnosticada pneumonia nosocomial, por tosse, febre, leucocitose e consolidação à radiografia de tórax. Introduzidas cefepima e hidratação cautelosa. Apresentou melhora clínica e laboratorial após 72 horas. Há 1 dia, evoluiu com afasia, mioclonia e crises convulsivas reentrantes, sem déficit focais aparentes. Tomografia de crânio demonstrou área de encefalomalácia à direita, sem sinais de sangramento ou desvio da linha média. Qual é a principal hipótese diagnóstica para explicar as alterações neurológicas? Primeiro, para nós respondermos essa questão, nós temos que lembrar o que significa e como é classificado as crises epilépticas. Então, essa questão nos remete a essa necessidade de lembrarmos que as crises epilépticas eu posso dividi-las em 2 grandes grupos. Na crise epiléptica sintomática aguda, aquela que eu tenho algo específico deflagrando a crise, por exemplo, o meu paciente com uremia, distúrbios hidroeletrolíticos ou até mesmo a sepse, desencadeando essa crise. Daí o nome crise epiléptica sintomática aguda. Mas eu tenho um outro tipo de paciente que tem aquela chamada crise epiléptica não provocada. É aquela que eu, ao examinar o paciente, ao tirar da amnésia do paciente, não consigo associar nenhum deflagrador evidente para o aparecimento dessa crise. Em relação às crises epilépticas sintomáticas agudas, alguns medicamentos classicamente são capazes de ocasionar o aparecimento dessa crise. E temos um destaque para 3 deles: as quinolonas, o cefepime e a bupropiona. Então, lá na questão, quando eu tenho um paciente que usou bupropiona, um paciente que usou um neuroléptico, uma quinolona, um cefepime, e desencadeou a crise, eu posso estar diante de uma crise epiléptica sintomática aguda e tendo esse medicamento como deflagrador. Uma característica muito comum no caso, por exemplo, de um paciente que tem uma crise desencadeada pelo cefepime é a ocorrência de mioclonias. E aí você pode perguntar, Júlio, mas lembra aí o que é mioclonia? Mioclonia nada mais é do que um distúrbio do movimento associado a distúrbios metabólicos e ao uso de medicamentos. Então, vamos voltar ali na questão e vamos dar uma olhada novamente nesse enunciado. Observe que esse paciente, ele fez uso, né, exatamente do cefepima. E ele tem como uma das características né, da crise convulsiva exatamente a mioclonia. Ora, essa é uma questão clássica. Não tem o que a gente ficar conversando muito a respeito disso. Então, o diagnóstico está mais do que evidente. Vamos para as alternativas dessa questão. Encefalopatia urêmica. Será que esse meu paciente tem encefalopatia urêmica? Olha, é uma coisa que eu quero dizer para vocês. A encefalopatia urêmica pode sim causar um diagnóstico, um quadro clínico muito semelhante, mas o paciente, na questão, não tem nenhum motivo que leva eu a acreditar que ele tem uremia. Seria essa a nossa primeira hipótese. Não seria essa a nossa primeira hipótese.
Letra B, novo acidente vascular encefálico? Ora, como é que eu vou falar que ele teve um novo acidente vascular encefálico se a própria tomografia não evidencia novas lesões? Não evidencia novas lesões, né? Então, não é essa a primeira possibilidade desse paciente. Letra C, hipernatremia. Hipernatremia, ele não realmente, eu ficaria na dúvida, será que esse paciente tem hipernatremia? Mas olha, é importante, ele não tem nenhuma alteração que lembre a hipernatremia, embora a hipernatremia pode ter crise convulsiva, mas esse paciente, ele não tem nada que lembre, então não seria a nossa primeira opção. Letra D, intoxicação por cefepima. Intoxicação por cefepima, agora aí é a nossa primeira opção. Observe, mioclonia, usou cefepima, desencadeou classicamente uma crise que uma das características é exatamente o aparecimento da mioclonia, uma questão muito clássica, seria a letra D a marcar. Mas vamos lá na letra A, hipoxemia. Hipoxemia. Será que eu marcaria? Não, por dois motivos. Não é uma causa frequente de crise epiléptica e muito menos uma causa frequente de mioclonia. Então, eu não marcaria essa alternativa. Sendo assim, a alternativa realmente a marcar é a da intoxicação por cefepima. Intoxicação por cefepima. E qual é o aprendizado dessa questão? Vamos lá, um aprendizado bem interessante sobre as crises epilépticas. Eu tenho dois tipos, a crise epiléptica sintomática aguda e a crise epiléptica não provocada. A crise epiléptica não provocada é porque não está associado a nenhum deflagrador claro. Mas é extremamente importante o quê? Investigar sempre a presença de algum deflagrador. Somente quando excluir completamente essa possibilidade é que eu posso dizer sim, que meu paciente está diante de uma crise epiléptica não provocada. Crise epiléptica provocada tem vários motivos que pode ocasionar. Distúrbios hidroeletrolíticos, intoxicação por medicamentos. Eu gostaria muito que você anotasse esses três: bupropiona, os neurolépticos, as quinolonas, o cefepima, que é o dessa questão. E olha a característica que só o cefepima coloquei aí, mioclonias. Essa é a chave para gabaritar essa questão. Temos, portanto, mais uma questão gabaritada.